Olá, povo de Deus, como estão? Tudo bem com vocês? Na sexta-feira nós tivemos a nossa live de oração e eu trouxe uma palavra, né? E tinham acho que 17 pessoas, né? E por esse motivo poucas pessoas ouviram. Eu senti no meu coração de gravar essa palavra, porque ela me tocou, eu achei bem bacana e queria, né, que mais pessoas pudessem estar ouvindo, né, o que foi falado. E eu coloquei um título na sexta, e eu vou gravar esse título também, nessa palavra, que se chama Começar de Novo. Aí eu vou ler um pouco do que eu escrevi aqui, e talvez vocês, no início, vocês vão falar, mas o que tem a ver com começar de novo? Mas no finalzinho eu chego lá no ponto que me levou a colocar esse título na palavra. Eu estou lendo um livro, acho que eu falei em outras palavras que eu gravei, que é aquele Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Ele é do T.L. Osborne. Eu não conheço esse autor, qual é a vida dele, mas é um livro que eu lembro que aquele R.R. Soares fala muito dele, diz que mudou a vida dele. E o capítulo que eu estava lendo estava falando sobre imposição das mãos, quando você impõe as mãos e ora, né, pelas pessoas. E ele fala muito, né, de um assunto que nós temos falado bastante, não na última sexta, na retrasada nós falamos de fé inabalável, depois o pastor na quarta-feira passada também falou de fé, não é? Acho que o assunto era fé de açúcar, e eu acho que o início, pelo menos, que eu vou falar aqui tem muito a ver com essa palavra fé. E vocês vão ver que não foge do que o pastor tem falado, talvez apenas um jeito diferente de falar, mas o propósito e o objetivo do que o pastor tem falado, eu acredito que seja o mesmo. E para começar essa palavra, eu vou ler, né, algo que está na Bíblia, lá em Marcos 16, do 14 ao 20. Diz o seguinte: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém? Eu acho que esse versículo eu li há alguns dias atrás, numa das palavras que eu postei aqui também, né? Mas o foco talvez seja diferente do que eu tinha falado na época. Mas se vocês verem um pouquinho antes desses dois versículos, por duas vezes os discípulos foram alertados, né, que Jesus tinha ressuscitado. Porém, eles não creram, não acreditaram, né? Não tiveram fé. E às vezes, será que nós não somos assim também? Ouvimos as coisas, mas não acreditamos. Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, esse assunto, né, que eu estou falando agora é sobre a fé também, né? Como eu falei, o pastor tem falado bastante para nós sobre a fé, e vocês devem estar cansados já de saber exatamente o que é isso, né? Que a fé é o obedecer, que ele tem muito a ver com essa palavra de obediência. E aí eu vou pegar num dos pontos que me chamou a atenção esse livro. É o que eu vou ler aqui, o que está escrito exatamente no livro. Ele diz o seguinte: qualquer crente pode impor as mãos sobre os enfermos, e a promessa é: e os curarão. Um crente, contudo, é mais do que uma pessoa que meramente concorda que a palavra é verdade. Um crente sempre põe a palavra em atividade. Que o pastor tem mais falado, né? A gente viver a vida de Cristo e praticar o que ele tem falado. Então, esse é a definição de um crente, ou seja, de um cristão, de um discípulo, né? É o que o pastor tem nos ensinado. Então, ele está falando não é só aquele que acredita que a palavra é verdade,
Às vezes muitos de nós somos assim, né? Acreditamos, é verdade que está escrito na Bíblia. Só que quando a gente não põe em prática, nós não somos um verdadeiro discípulo, um cristão, né? Aí ele fala mais aqui, ó, que eu achei bem legal isso. Ó. Deus nunca manda que os homens façam aquilo que não podem fazer. Aí ele diz assim, adquirir a promessa é sempre mais uma questão de obediência do que de fé. Fazer o que Deus nos ordena fazer, então esperar Deus fazer o que Ele nos diz que fará. Isto é fé. Como o pastor sempre fala, né? Obedecer toda a palavra e acreditar que Deus vai fazer a parte dele, não é? Isso é fé, a gente ter certeza que nós vamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Nós vamos orar pelo irmão enfermo, impor as mãos, e vamos ter certeza que Deus vai fazer a palavra dele. A obediência é a gente ir, pregar e fazer o que Deus mandou, né? Orar, falar da palavra dele e a parte dele ele vai fazer. E a gente ter certeza que ele vai fazer, não é? Aí ele colocou alguns exemplos aqui, né, nesse livro e todo mundo conhece também, né? Noé ficou lá fazendo a arca, né? Então ele fez a arca, foi a parte de Noé, ele obedeceu. E Deus enviou o dilúvio. Moisés estendeu a vara e Deus repartiu as águas. Josué rodeou as muralhas de Jericó e Deus fê-las ruir. E Elias feriu as águas e Deus as dividiu. Não é isso? Alguma novidade até aqui? Nenhuma, não é? Nenhuma novidade, não estou falando nada de novo. Mas aí teve mais um ponto legal que eu achei nesse livro, né, interessante, que esse autor colocou sobre uma experiência dele. Ele disse que teve uma visão maravilhosa do arrebatamento. E depois dessa visão, algumas semanas depois, ele estava orando e ele fez uma promessa para Deus. Olha a promessa dele aqui, ó. Que com o auxílio dele, iria ler novamente o Novo Testamento, como nunca tivesse lido antes, como se nunca tivesse ouvido falar de Jesus, e que aceitaria suas palavras, mandamentos e princípios como se nunca os conhecesse antes, e que pela sua graça os concretizaria. Ia ler, ia acreditar e ia fazer exatamente como estava escrito, né? E tendo certeza que Deus ia estar ajudando. Aí ele conta que a partir daí, não é, tudo começou a mudar no ministério dele, né? Ele começou a ter autoridade e cumprir a palavra de Deus. E o livro, ele é muito voltado à cura, né? Porque ele fala de cura e expulsar demônios, né? Isso, curar enfermos e expulsar demônios, é o título do livro. Então a ênfase no livro todo é sobre isso, sobre essas curas. E com certeza esse autor tem muitas testemunhos, né, de curas que aconteceu durante os cultos dele ou durante a vida dele. Tem bastante. Se vocês lerem sobre esse autor, vocês vão ver que muita coisa aconteceu através da vida dele. De novo, não conheço o autor, não sei da vida dele, mas tem vários testemunhos, não é, de que as coisas realmente começaram a acontecer quando ele começou a crer verdadeiramente em Jesus e na palavra dele e a executar, não é, sem duvidar. E aí eu lembrei quando o pastor fala, né, de por que me chamou a atenção isso de começar a ler a Bíblia de novo como se nunca tivesse ouvido falar de Jesus, com nada, né, mas iria acreditar no que estava escrito lá. Ou seja, começar tudo de novo, começar de novo, vou começar do zero agora, vou pedir a ajuda de Deus e eu vou ler e vou executar o que está escrito, né? E o pastor fala muito disso, não é? De pessoas que vêm de outras igrejas, inclusive eu, não é? Com princípios distorcidos. Na sexta-feira o Tiago também falou um pouco sobre isso e o pastor já comentou na igreja várias vezes. E a gente vai aprendendo um monte de coisa, né, em outras igrejas, na nossa vida, no dia a dia, e quando chega para ouvir a palavra verdadeira e cumprir exatamente o que está escrito, parece que tem uma barreira na nossa vida, né? Então, na sexta-feira eu propus o povo a orar nesse sentido, né, de a gente começar de novo, que a gente pudesse nos livrar de todos esses princípios errados, né? E eu falei de começar a ler a Bíblia e aprender novamente da forma correta, acreditando em tudo que está escrito. E como o autor desse livro escreveu, né, como o pastor sempre tem nos cobrado, começar a praticar.
com essa fé necessária para a gente ver as coisas acontecerem e a nossa vida verdadeiramente mudar, não é isso? E eu lembrei também, quando fala assim, começar de novo, em começar a ler a Bíblia do zero, eu lembrei de um louvor que nós tocamos há algum tempo na igreja, e eu cantei na sexta-feira. Eu vou cantar um pedacinho de novo, tá? Não desliga não, depois tem mais um pouquinho e vai ser bem rapidinho que eu vou cantar, tá? E vocês vão lembrar desse louvor, que ele diz o seguinte: quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Amém? É esse trecho que mais chama atenção nesse louvor. Voltar a ser uma criança, não é? A palavra diz nascer de novo. É o que talvez a gente precisa, e começar a ler a Bíblia e acreditar em tudo. E eu lembrei de uma criança, né? Uma criança pequena, assim, quando o pai está ensinando as coisas para ela, ela vai e faz. Ela acredita que aquilo é verdade, ela não tem medo, ela não pestaneia, ela vai e faz mesmo. E talvez a gente talvez não, nós deveríamos ser assim também, né? Ler a palavra, fazer o que Deus mandou e ter certeza que a parte dele ele vai se fazer, né? E aí eu até complementei aqui que talvez no Brasil, eu não sei se outras partes do mundo, mas aqui a gente foi criado no meio de uma mentira, de uma corrupção, não é isso? Quem é mais velho também, na época da ditadura, que ia na escola, a gente via aqueles livros, depois de muito tempo depois você começa a entender que a maior parte do que nós aprendemos de história lá é tudo mentira. Quando eu fiz o cursinho eu fiquei abismado, porque tudo que eu tinha aprendido, né, até a 8ª série, ou até o colegial, principalmente de história, dos nossos heróis, né? Marechal Deodoro, Princesa Isabel, e quem mais tinha? Tiradentes, são todos heróis, e a hora que a gente começa a aprender o que realmente esse povo era, não é? Dom Pedro, eram tudo político, não é? Então, nós somos criados nesse meio, no meio de um povo mentiroso, e hoje então a corrupção está tão grande, né, que a gente quase não acredita em nada. Então essa barreira na nossa vida aqui, principalmente no Brasil, que nós temos, talvez a gente tenha com a Bíblia também. A gente lê, só que não acredita muito, né? Será que Jesus fez isso mesmo? Será que é verdade? Será que se eu orar, esse crente, esse que está endemoniado vai ser curado? Essa doença vai sair? Será? Então a gente cria uma barreira na nossa vida. Então o que eu propus na sexta-feira para o povo foi essa oração, para Deus nos ajudar, a gente nascer de novo, começar talvez a ler a Bíblia novamente e acreditar em tudo que está. O pastor falou para vocês pegarem dicionários, para nós, né, pegar dicionários e começar a ler. Eu gostaria se a gente conseguisse pegar a Bíblia original, não é? No grego, porque eu sei que tem muitas traduções que a gente já ouviu falar que talvez é um pouco diferente do que foi traduzido, não é? O legal seria a gente ter ela no original e ver exatamente como foi. Ou se pudesse voltar lá com Jesus, né? Ouvir Jesus pregando, seria excelente. Mas talvez a gente consiga dessa forma, se a gente nascer de novo, começar a ler de uma forma como uma criança, acreditar no que está escrito, e o Espírito Santo vai nos revelar exatamente o que significa cada coisa, cada palavra, não é? Amém? Que seja assim. Então de novo, quem já participou da sexta-feira pode pular, porque eu não estou falando nada de novo, mas que essa palavra possa servir para você, como serviu para mim, né? Está abrindo meus olhos, eu creio que Deus vai me ajudar nessa busca por Ele, nessa busca por ser um servo dEle, ser usado por Ele, não é? Não só em palavras, em estar pregando lá na frente, no púlpito, ou até levando palavras na EBD, mas para que eu seja um testemunho vivo, aonde quer que eu esteja, no trabalho, para os meus vizinhos, para os meus familiares, e que eu esteja alegrando Ele, não é? Que a minha família possa se converter totalmente, aqui em casa, que a gente possa ter a paz de Deus, e que cada um aqui, os meus filhos, sigam o caminho que Ele tem, o caminho que Ele tem para cada um, não é? Que Ele fez um caminho para cada um e o dele é o melhor de todos, amém? Fiquem com Deus e que a gente possa voltar logo e estar juntos, amém? Até logo.